eu sou a Patrícia Beck, uma apaixonada por café e uma boa conversa. E quero te convidar a estar conosco em mais um episódio do Café com Conteúdo aqui na TV Nativos. E hoje o nosso programa é muito especial. Nós vamos conversar com elas, as escoteiras, e conhecer um pouco mais dessa história aqui no litoral, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Porque o movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Baden-Powell na Inglaterra. E vejam bem, ele traz do exército um livro com as dicas de como a gente pode entrar numa mata. Vamos dizer que é assim para quem não conhece bem a história, porque a história mesmo elas vão nos contar. E eu vou chamar para cá, para essa mesa de café, as queridas Kellen Buffy. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. À vontade. E também a Sheila Zabat. Por favor, Sheila. Nossa mesa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Tem um cafezinho e bastante conversa pela frente aí, porque eu tô louca para conhecer mais essa história aí do Baden-Powell, o livro das ajuda à exploração militar, né? E como ele teve essa percepção lá atrás de trazer isso para os movimentos mais jovens e colocar a meninada também nesse sentimento assim de responsabilidade e de coisas gostosas. Mas antes, a pergunta inicial, né, do nosso Café com Conteúdo, que é: qual o café que marcou a tua vida, a tua história? E agora eu quero saber dentro do movimento do escotismo. Kelly, tem um café especial? Tem muitos, muitos ao pé do fogo, como se costuma se dizer, né? Mas tem um que não foi ao pé do fogo, foi na beira-mar de Tramandaí, né? Nós temos por costume no nosso grupo fazer atividades que as crianças vendam, né, alguns produtos para arrecadar o seu dinheiro para as atividades. A gente implanta isso para eles terem um senso de responsabilidade, de comprometimento desde muito pequenininhos. E teve uma tarde, né, de sábado que eu saí com uma tropa escoteira para nós vendermos alguns cookies, que tinha um comércio aqui na cidade que nos fornecia a preço de custo. Então nós saímos essa tarde para vender, só que o que aconteceu? Foi um dia de vento e muito nublado, e a gente pegou muito mais em função do tempo que a gente iria conseguir vender naquela tarde. A gente pensou assim, né? Meu Deus, que a gente mandou assar demais e não tinha quase ninguém na rua, o que a gente vai fazer? Digo, vamos à luta porque a gente vai conseguir, né? Porque a gente faz sempre o nosso melhor possível e sempre dá certo no final. E assim a gente fez. Só que os cookies que foram assados e foram colocados dentro das cestas muito quentes, eles colaram. Então eles colaram um no outro, ficou uma tragédia. Mas a gente foi pra beira da praia, a gente vendia um pouco e outro pouco, e daí chegou uma determinada hora, eu disse para as crianças: vamos sentar aqui, vamos tomar uma aguinha, né, um suquinho, e vamos comer um pouco desses cookies. Já botaram café? E era vento, e era areia, e não dava nada. A gente se sentou ali na beira-mar, eu e as crianças. Inclusive hoje apareceu a recordação de um vídeo que eu fiz com eles, né, desse dia. E a gente sentou ali na areia, ali no calçadão, e comemos aqueles cookies. E a gente deu umas boas de uma risada. Mas, resumindo, a gente conseguiu vender nesse dia 470 cookies. Então a gente se alimentamos a alma, pegamos a energia, rimos muito, né, daquele vento, daquela situação toda, e no final deu tudo certo. Ah, que legal. E o teu café, Sheila? O café que marcou, assim, né? Foi um primeiro acampamento que eu fui levar meu filho, né? Porque a gente sempre, quando é adulto, é desse jeito que a gente entra no movimento, né? A gente vai levar os filhos e acaba sendo pai de apoio. E a gente foi, e sempre de noite nos acampamentos tem o que a gente chama de fogo de conselho, né? Que é um fogo, uma fogueira que tem, a gente fica ao redor. Então tem histórias, tem gente que canta, né? Tem várias sketches que a gente chama, né? E nesse dia eu e meu marido chegamos lá e eles estavam reunidos, assim, já tinha começado, e a gente ficou mais atrás, assim, observando.
E no final do fogo de conselho sempre tem uma canção, que é a canção da despedida, né? Que então a gente se abraça na roda e canta essa canção com os braços entrelaçados, né? E aí a gente estava ali, tinha a canção e eles viraram e falaram, entra na roda. E o meu marido, não, tipo assim, a gente não é escoteiro, né? Como é que a gente vai entrar? Mas a gente entrou, né, na roda, e aí veio essa magia toda, assim, do escotismo, assim, sabe? É uma lembrança que eu tenho bem forte, assim, porque é uma canção forte e emocionante, assim, que toca o coração da gente. Então, acho que naquele dia, assim, que o escotismo me pegou. E aí, há três gestões tu já está fazendo parte, né? Hoje é a atual diretora-presidente do grupo Gemar Tubarão Branco 280, né? Só de Tramandaí ou é do litoral? O grupo, ele é aqui de Tramandaí, né? Ele faz parte do 6º distrito, que é um distrito que engloba Capão, Torres, Tramandaí e Osório, né? Então, o grupo, ele é sediado aqui. Nós somos da modalidade do mar, né? Por isso que o nosso uniforme aí é branquinho, né? Liga marinha, assim, né? Isso. Porque no escotismo ele tem as modalidades, né? Tem a básica, que é aquele uniforme que todo mundo relaciona mais ao escotismo, que ele é caqui. E daí tem o do ar, né? E o do mar, a modalidade do ar e do mar. Então, hoje eu estou presidente, né? De Gemar Tubarão Branco. A nossa gestão é de 2 anos e anterior eu vim de 2 gestões de diretoria administrativa. E como mãe, sempre participando como mãe de apoio. Sim, sim. Aí a gente faz tudo, né? Eu também sou chefe do ramo sênior, né? Então a gente, no mínimo, duplifica os cargos no grupo. O cargo de mãe também, né? Daí já é mãe de todos, né? Quantas crianças hoje fazem parte do movimento? Crianças, jovens? Hoje a gente tem 64 registros. Desses 64 a gente tem alguns adultos também, né? Porque os cargos de diretoria e de chefia eles também têm que estar registrados. Sim. A gente deve ter em torno de umas 45 crianças, divididas em 4 ramos. E os encontros são no final de semana? São sábados, né? Das 2 às 17. E claro que a gente tem os acampamentos. Esse final de semana, por exemplo, eu vou fazer uma atividade com a tropa sênior, que é a minha tropa, que é lá em Viamão, que é uma oficina de motor de polpa. Então tem atividades fora daqueles sempre sábado, né? Sim. A gente teve o acampamento de distrito, que foram 3 dias acampados em Capão. E faz tudo o que o Baden Powell colocou lá no livro de registros dele. As crianças aprendem mesmo a como se virar. Sim, a gente tem uma metodologia a seguir, né? Nós somos... tem um órgão que nos rege, que é o EB, né? A União Nacional dos Escoteiros do Brasil. Então, assim, todos os chefes, eles têm que fazer uma formação. A gente faz uma formação, né? Tem 3 níveis essa formação. E a gente, o preliminar, o intermediário e o avançado. Então a gente tem que fazer aquela formação naquele ramo, ou seja, no ramo de dirigente ou no ramo de escotista, que daí é dividido em 4 ramos pelas idades. Tem o ramo lobinho, que é o inicial, que é dos 6 anos e meio até os 11. Depois dos 11 aos 14 é o ramo escoteiro. Depois dos 15 aos 18 é o ramo sênior. E depois dos 18 até completar 21 é o ramo pioneiro. Depois disso, esse jovem pode ser um adulto voluntário no movimento. Que legal. Olha só quanta coisa, né, gente, que a gente tem para aprender, assim. A gente enxerga o uniforme e não passa pela nossa cabeça toda a responsabilidade que você sempre quer. Responsabilidade, né, bastante. Que tem por aí. E a Keren foi bagueira, falei certo? Bagueira. Aprendi, fala certo. O que é ser bagueira, Keren? Bagueira, eu fui escotista no ramo lobinho, né? E o ramo lobinho, ele trabalha a parte lúdica, né? Com a criança. Então, nós trabalhamos em cima do Mogli, que é a história do menino lobo. Olha que legal. Né? E isso, e dentro da história do Mogli existe o Aquelá, que é a chefe da Alcateia, que é a nossa maravilhosa Bia Milani, que está à frente da Alcateia durante muitos anos, né? E exerce muito bem a função dela. E aí os auxiliares da Aquelá, do chefe do ramo, que daí são a bagueira, que no meu caso é uma pantera negra,
né? O Balu, que é o professor da Alcateia, que é um urso, e tem o Lobo Quiz, tem o Xerican, que é um malvado na história, mas nos ensina muito também, né? A Kaa, então tem vários personagens, né? E todos têm a sua função dentro da Alcateia de ensinar, né? No caso, a Bagheera, ela ensina a criança a ser limpa, a caçar, a ter disciplina, né? Então, o nosso lema, né? A gente aprende fazendo. As crianças, elas aprendem fazendo. A gente não faz nada pela criança, ela que faz tudo. Por isso que o movimento escoteiro, ele é tão fascinante. Teve casos de mães que serem professoras e dizerem para nós, né, Sheila, o que vocês têm que aqui as crianças se transformam? Isso porque elas aprendem fazendo. E a gente se iguala a elas. A gente não é porque nós somos adultos, a gente fica na mesma sintonia que elas, a gente fala a mesma linguagem. Então isso é transformador. Às vezes os pais chegam lá, já levei meu filho em tudo que é natação e isso tudo é muito importante também, mas nada aprendeu a criança. E quando a criança chega lá, ela se encanta, ela se fascina e faz toda a diferença. Essa é a magia do movimento escoteiro. Por isso que quando o Bipi, que é o nosso fundador, ele trouxe a disciplina do exército, ele trouxe as questões do exército para dentro do movimento escoteiro, e com isso a gente procura seguir ao máximo. E claro, movimento escoteiro, nós estamos em movimento, nós estamos em frequente transformação. O movimento foi fundado em 1907, então a gente procura seguir, né, os ensinamentos de Bipi e claro, se adaptando conforme as coisas vão mudando, porque nós estamos em movimento o tempo todo. Mas isso é muito gratificante para nós adultos, para os jovens. E a gente sempre costuma dizer, né, uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Quem esteve no movimento escoteiro nunca vai deixar de ser escoteiro. Eu, infelizmente, não fui jovem no movimento escoteiro. E eu tenho um sentimento muito por isso. Porque quando o meu irmão entrou para o movimento escoteiro lá em Camaquã, eu era muito pequena e naquela época estavam começando a aceitar de vez nós mulheres no movimento, né? Porque a gente no começo de tudo a gente não podia. Então, essa é uma parte, era a próxima pergunta, né? Olha que bacana, nós estamos com duas mulheres, né? Falando do movimento que no princípio fundado por um homem e voltado aos homens, né? O quanto nós ocupamos espaços, né? Mas o que foi preciso, assim, Kelly e Sheila, para que as mulheres pudessem participar do movimento escoteiro? Nós somos gratas a um grupo de jovens que o Bipi montou o movimento, fundou o movimento em 1907, mas 2 anos depois ele fez um grande acampamento na Inglaterra, né, para 11 mil meninos. E um grupo de meninas se vestiram, colocaram o uniforme de menino, o lenço e foram reivindicar ao Bipi o direito de poderem participar também. E aí, em função disso, o Bipi, para sua época, era um homem à frente, né? E ele disse, por que não? E aí, naquele mesmo ano, ele começou a escrever, né, sobre as guias, que somos as meninas, as guias no movimento escoteiro. E aí ele começou a escrever e teve o apoio da irmã dele, né, que abraçou a ideia juntamente com ele, e aí tudo começou devagarinho, né? Nós já evoluímos muito frente ainda, mas ainda somos a minoria, né, no movimento, mas já estamos muito à frente do que era, com certeza. Eu acho a Kelly íntima, né, do Bipi, batem power, né? Só pra gente que é mais leigo na história, a Kelly é íntima. Eu fiquei pensando, a intimidade dela pode, né? Ela fez escoteira, sou escoteira, mas Bipi, então, é o apelido carinhoso de do fundador do movimento. São desafios que as mulheres, né? Mas vejam bem, isso foi lá em 1907 que ele fundou, a gente está falando de 1909 que essas meninas... Em seguida. Mas ainda levou um tempo para que as mulheres pudessem participar. Em 1985 no Brasil, que foi definitivo, assim, aceito mesmo, né? Começou um pouquinho antes, mas ainda tinha muita restrição. E aí, muitos grupos de primeiro não aceitaram, e aí a partir de 1985 que realmente a gente conseguiu, né? Que foi fundado em 1909, tem as bandeirantes, né?
que era um semelhante, que Bipi escreveu sobre as guias ali, né? E teve o apoio da Agnes, da irmã dele e da esposa dele, né? Então, em 1985, tu falou, né, que daí houve a entrada das mulheres no escotismo, porque senão tinha sido fundado separadamente as bandeirantes, né? E o que são as bandeirantes? A gente que, né, não conhece, assim, são as participantes sem poder postular espaços de diretoria, de liderança. As bandeirantes foi um grupo que foi formado, um movimento, na verdade, que foi formado das mulheres, né? Porque como tinha o escotismo, né? Então lá em 1909 teve esse evento, essa reivindicação, né? Então foi formado as bandeirantes. Aí depois, sim, juntou tudo. Que juntou tudo, né? Pra ver, tinha que separar ainda, né? Tinha que ser homens de um lado, mulheres do outro, né? Quando a gente tem que estar lado a lado sempre, né? Sim. E me conta, Sheila, tu que entrou como mãe, assim, né? Tu sentiu a transformação do teu filho? Conta pra nós, assim, porque nós vivemos uma outra geração que não é tão fácil, né? Eu fico pensando, acho que, dependendo do que me falar, eu vou levar uma panela pra ti, lá, porque algumas regras, algumas coisas, parece que dentro de casa, dentro de casa não faz milagre, né? E o movimento... A gente vê a transformação nos filhos, a gente vê a transformação nos jovens, né? Que a gente tá ali acompanhando, né? Porque eles entram no movimento e eles têm um período introdutório para eles fazer a promessa deles, que é efetivamente colocar o lenço. Sim. Tá? A promessa. Só que a promessa não é só isso, a promessa é uma aceitação que tu faz de viver com aquelas regras do escotismo, né? Então tu acredita que tu vai viver daquela forma, né? Essa é a promessa que tu faz. Porque como a Kellen disse, escoteiro sempre escoteiro. É o que eu digo para eles. Hoje eu tirei o uniforme, eu fui trabalhar, eu continuo sendo escoteira sem uniforme trabalhando lá. Eu tô dentro da minha casa, eu sou mãe, mas eu sou escoteira, porque o escotismo é uma escolha de vida. Sim. Então, se eu escolhi isso, né? Então eles têm esse período para conhecer as regras, né? Para conhecer, para ir passando por algumas etapas. Aí, quando eles estão prontos, que às vezes isso depende muito do ramo, mas falando ali do ramo lobinho, às vezes demora uns 2, 3 meses, falando de ramo escoteiro, uns 2 meses, porque daí eles já têm mais entendimento para fazer a promessa. Então, quando eles colocam o lenço, eles ficam muito felizes. Ai, que legal. Né? E a gente vê essa transformação no jovem, assim, sabe? Do comprometimento que ele fica, porque é todo um trabalho que é feito, né? Num comprometimento, num trabalho em equipe, porque os ramos eles são divididos em patrulhas. Cada patrulha tem um tanto de integrantes e tem 2 líderes nessa patrulha, tem o monitor e o sub. Então, o monitor e o sub, eles já trabalham ali, desenvolvem a liderança deles e tentam resolver as situações na patrulha deles. Quando eles não conseguem, eles vêm ao chefe, né? Aconteceu tal situação, né? Então, assim, o objetivo do chefe é interferir o menos possível, para que eles tenham autonomia de se desenvolver e resolver as questões deles, assim. Assim, vai pegando responsabilidade também, né, com os seus atos, né, para ser alguém vai fazer, sabe que, né, é o papel que a gente como mãe às vezes tem em casa, né, ai, mãe faz então, né, e diz, saberia, né, ai, mas que legal. E tem algum período que férias, em qual período que... A gente tem um período no nosso regimento do grupo que a gente para, que é no segundo sábado de dezembro, é a última atividade, e depois a gente volta só no 2º de março. Só que efetivamente acontecem coisas ali naquele período e a gente convida, né? Então, assim, esse ano, por exemplo, foi a primeira vez que a gente fez um acampamento de verão, que até tá aqui o distintivozinho que a gente usa, né? Inclusive, esse distintivo aqui foi uma arte do escoteiro. Foi ele que criou o desenho pro distintivo. Então, esse ano a gente teve o acampamento de verão, a gente tem o projeto
com a Liga, né, do Câncer que nos chama no verão. Sempre participo. Teve outros verões que teve o projeto do Bombeiro Mirim, né? Então, assim, teve um projeto também no verão esqueci o nome da entidade, que foi o Praia Limpa, né? Então, o pessoal foi até lá, fez a limpeza dos resíduos na praia, né? Então, assim, a gente sempre tem algumas atividades de verão, assim, por mais que feche esse período, né? Movimento do litoral, né, e todas as possibilidades que isso gera também de integração, né, com os turistas. Ah, mas que bacana. E assim, tem alguma história para dividir com a gente aí de desafio e de, olha, meu pai não queria muito e tal, e no fim ele percebeu que foi o melhor caminho para o filho? Lembra de algum desafio assim, de a criança querer o pai e a mãe ficar meio... Ou tu lembra, Kelly, disso? Nós temos exemplos muito positivos dentro do grupo de 3 jovens. Era que eu ia falar. Espetaculares, assim. São jovens que eu admiro muito pela força, pela garra, pela determinação. Eu até me emociono em falar neles. Começou com a irmã mais velha, e aí veio a irmã do meio e agora o irmão menor. E pode estar o dia mais frio, mais chuvoso, e se tem atividade, eles vão. E eles vão a pé. E eles moram longe. E por muitas dificuldades que eles tiveram desde que entraram no grupo, eles nunca desistiram. Eles nunca, eles sempre fizeram por eles. Eles fazem por eles, eles conquistaram. E eu lembro perfeitamente da mais velha quando eu entrei no grupo em 2017. Ela já estava no grupo, ela e a irmã do meio. O menor ainda não estava porque não tinha idade. E ela era extremamente tímida pelos cantos, de difícil fala, de difícil acesso. Ela era fechada, né, na conchinha dela. Eles eram fechadinhos na conchinha deles. E hoje são jovens que são exemplos de determinação, são exemplos de comprometimento, de disciplina, né? A mais velha, inclusive, está na faculdade já hoje, né? E os outros 2 seguiram o caminho também, e são pessoas que a gente estava comentando ali quando a gente estava esperando para começar a gravar, que futuramente vão assumir o grupo com toda certeza, né, Sheila? Então, eles são exemplos de determinação, eles não desistiram, eles são apaixonados. Veio o período de pandemia que foi difícil para nós, a gente teve perdas, né, bem significativas no grupo, e mesmo assim eles se permaneceram ali firmes, fortes, e estão ali e vão continuar para a vida toda, tenho certeza. Tem muitos outros, né, mas esses 3 irmãos, eles realmente... Eles estão ali porque eles amam o escotismo, porque eles teriam tudo para ter desistido e eles não quiseram desistir. Eles enfrentaram e enfrentam todas as barreiras. Tu quer contar, são os primeiros da atividade. Tudo eles são os primeiros sempre. Que legal, são os primeiros que estão com a mão erguida para se colocar à disposição, Sheila. Isso. Do jeito que a Kelly se emocionou, deu engasgo até na gente, assim. E a gente vê a transformação neles, né? A gente vê e qualquer um vê, né? Há pouco tempo também o menor passou pro ramo escoteiro, né? E a mãe falou isso, né, no dia, porque a gente usa muito de cerimônias, né? Não é nada assim muito pomposo, porque cerimônia remete, né? Mas é algo muito significativo as cerimônias que a gente faz, assim, de emoção mesmo. Então, assim, a gente procura fazer as passagens de ramo, assim, sempre de forma surpresa para o jovem, não para a família. A gente avisa a família, chama a família para participar, né? Então a gente procura fazer aquele momento especial, né? E na passagem de ramo dele, a mãe trouxe isso, né? O quanto ele mudou, né? O quanto ela era grata. E realmente a gente vê, é visível a mudança de todos, né? Todos conseguiram se tornar melhores versões deles mesmos, né? Poxa. É muito legal. Poxa. Mas Esse é o nosso pagamento enquanto voluntário. É ver a transformação daquele toquinho que vai crescendo, que cresce com sonhos, com a disciplina, mas com sonhos, né, de ser alguém, assim, no futuro, né? Isso realmente não tem preço, né?
Já me fizeram sinal que nosso tempo está terminando, passa rápido, né? Muito rápido, para a gente tinha tanta coisa para falar. Mas tem uma história que eu vou pedir para a Kelly. Porque nessa parte da disciplina, e eu tenho o prazer de conviver um pouco mais com a Kelly, vejo ela muito, né, nessas questões e a gente percebe então que isso vem do escotismo. E eu vi um vídeo um dia por aí onde a Kelly estava gravando e ela para tudo porque não tinha silêncio. Eu acho que o Marquinhos vai amar essa história, viu? Conta pra nós, Kelly. O Marquinhos tá lá atrás das câmeras e ele tá sempre... né? Então, né, como a gente tem a oportunidade de conviver um pouco mais, tu sabe como é que eu sou, né? Tem até um colega nosso que diz que eu levo muitas coisas para o coração e eu levo mesmo porque eu não sei não ser assim. Então, tudo que eu faço, eu exijo, eu cobro demais porque eu quero que saia bem feito, né? E nesse dia, a gente conversando com o chefe Cris, que era o chefe da tropa, eu era auxiliar dele, e aí a gente disse, vamos gravar um vídeo para ter uma comunicação com os pais para a gente colocar lá no grupo, porque às vezes escrever, dependendo, né, tem uma interpretação diferente, então vamos gravar um vídeo. Aí se posicionou eu e ele, e aí ele começou a falar, e ele muito calmo, né, claro que ele tinha que ser calmo, porque senão não ia me aguentar. E ele muito calmo, assim, ele tentando falar, e lá no fundo, o pessoal conversando, e aquilo ali, e aí eu sou muito expressiva, né? E aí eu já comecei assim, e o pessoal não parava. E eu, só um pouquinho, já fiz ele, só um pouquinho, fica quieto, Cristiano, pode tirar essas coisas da minha boca. E aí esse vídeo a Patrícia viu esses dias, a gente riu muito, sabe? Porque daí eu me torcendo todo e o pessoal não ficava quieto. Mas nesse instantinho já mandei o Cristiano ficar quieto, já mandei o pessoal ficar... E começava a gravação de novo. Então são essas coisas que... Disciplina, né? Disciplina. E que tu falou, né, que isso eu tenho muito em mim, sim, porque o nosso lema é sempre alerta para servir, né? Então a gente está sempre alerta para servir. E é como a Sheila falou, né? Tira o uniforme, não está em atividade, mas segue, né? Os ensinamentos, porque são pro nosso bem, né? Sim. São coisas boas, assim. Porque no ramo lobinho que nem é o melhor possível, né? Então a gente tem que sempre procurar fazer sim o nosso melhor possível, porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode estar à frente e a gente tem, né, todos os dias fazer uma boa ação. Então eu sei que isso às vezes pode parecer que não seja uma coisa muito fácil, mas se a gente se puxar um pouquinho, a gente consegue sim fazer todos os dias uma boa ação, fazer diferença na vida de alguém, por pouquinho que seja. E o prestar atenção em quem está falando numa reunião, em alguma coisa, a pessoa se prepara, ela está ali com toda a sua dedicação, o seu amor e de fato, né, tem um ruidinho, alguém falando, dá uma... Poxa vida, né? Dá aquela sensação de o que eu não tô conseguindo fazer de bem feito, e às vezes nem é a pessoa, né? Então, é uma questão de educação, né? Quando tem alguém falando, a gente tem que escutar. E quando a gente tá nos eventos, assim, que tem alguém murmurando e alguém falando, olha pra Kelly, ela tá lá. Eu só fico esperando o momento pra dizer, fiquem quietos. E às vezes eu pego o microfone e falo, por gentileza, vocês podem ficarem quietos, porque tem uma pessoa aqui na frente falando. Eu já vi isso. Vou botar a trabalhar com o Marquinhos, viu, Valtar? Eu acho que os dois vão se dar muito bem. Meninas, o bate-papo tá maravilhoso, mas preciso pedir para vocês fazerem as considerações finais, porque já tá terminando o nosso café, né? Quase nem bebemos tanto que a gente falou, né? Mas vou começar então pela Sheila, aproveitando para fazer o convite, né, para o pessoal que queira participar do movimento. Então, primeiramente, a gente quer agradecer, né, o convite, estar aqui, um espaço para falar do escotismo, para falar também de mulheres no movimento, né? E a gente tem sempre atividades aos sábados, aqui na cidade a gente fica no Horto Florestal do Estado, ali atrás do módulo esportivo. E uma vez por mês a gente tem reuniões informativas para os pais que têm interesse em colocar os jovens no movimento. Tem um local que a gente possa ver esse calendário com as datas? A gente tem o Instagram, né, que é Tubarão Branco, né, o Instagram do grupo daí. Tá. E aí ali as pessoas podem, os pais interessados. Isso, tem sempre o post do dia que vai ser a reunião, com a data, enfim, o horário. Legal. Muito obrigada, prazer te conhecer. Prazer foi meu. Amo teu X. Obrigada. Isso. Aliás, eu acho que essa é a opção do dia. Muito bom. Aquele acebolado, então, o prefeito que me apresentou. Maravilhoso. Kelly, por favor, todas as considerações finais. Quero te agradecer a oportunidade, né?
que está dando para nós no movimento escoteiro falar um pouquinho de escotismo, para nós no movimento. Essa conversa que já, né, nesse tempo que tu está querendo ter com a gente, né, Patrícia? Então, minha gratidão, só que eu vou me despedir de ti de uma maneira diferente. Eu vou te ensinar o nosso aperto de mão escoteiro. Gente, isso! Adoro essas coisas diferentes no programa. Vamos lá. Com a mão esquerda. Mão esquerda? Por que com a mão esquerda? Quando o Bipi visitou uma tribo africana, né, o líder lá da tribo veio cumprimentar com a mão esquerda. Por quê? Com a mão esquerda que os guerreiros usam o escudo. Então, no momento que tu larga teu escudo, tu baixa a guarda. Baixa a guarda, que tu tá com o teu coração aberto, que tu tá ali em paz. Então, por isso que nós nos cumprimentamos com a mão esquerda e com os 3 dedinhos, né? Estamos sempre alerta para servir. E por que o dedinho entrelaçado? Entrelaçado o coração. Que ó, legal. Batida do coração. Que legal, adorei, Kelly. Agora vai abraçar, porque a gente é gaúcha, agora abraçar. Muito obrigada. E assim, nesse clima de emoção, de baixar a guarda, é que a gente vai se despedindo desse Café com Conteúdo, agradecendo os nossos parceiros, a nossa cozinha aqui, da Sati, os nossos queridos da TV Nativos que nos auxiliam aqui para que esse programa chegue até vocês. E de forma muito especial, o querido do Alisson, que fez meu cabelo, maquiagem e que me vestiu hoje também para dizer o quanto nós temos preciosidades no bairro São Francisco, aqui em Tramandaí. Então, a gente tem em todos os lugares do nosso litoral pessoas maravilhosas e preparadas para bem atender todos vocês. Até o próximo Café com Conteúdo.